Hoje é 4 de abril e você está no canal Vida Cristã Diária. E conforme prometido, nós vamos ler o artigo 2 da Confissão Belga. Este artigo, ele tem por título Como Deus se faz conhecido a nós. Diz assim: nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, preservação e governo do universo, exposto aos nossos olhos como o mais magnífico dos livros, e aqui é uma referência bíblica ao Salmo 19, versos 1 a 4, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouvem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então tem esse texto que a confissão de fé está ecoando esta verdade da palavra de Deus. Continuando, nos diz assim, que este magnífico livro, no qual todas as criaturas, grandes e pequenas, são como as muitas letras que nos levam a reconhecer claramente os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Esse texto diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E o artigo continua: todas essas coisas são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, nos diz aqui, ele se faz conhecer mais clara e plenamente através de sua santa e divina palavra. E o texto bíblico utilizado é também o Salmo 19, o verso 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Também o verso de número 8 diz assim a palavra do Senhor. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Um outro texto encontra-se no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21, falando sobre a palavra de Deus ainda. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então nós temos este texto aqui, falando sobre essa segunda forma que Deus se revela em sua santa palavra, através de sua santa palavra. Tanto quanto para nós é necessário nesta vida, e como também para a sua glória e para a nossa salvação. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, e amanhã estaremos lendo o artigo 3 sobre a palavra de Deus, se assim o Senhor permitir, aqui no canal Vida Cristã Diária.